Os Bloody Banders. Normalmente, os serial killers agem sozinhos, mas a história conhece casos em que serial killers agiram juntos. O pior é que às vezes os cúmplices eram membros da mesma família. Os Bloody Banders são uma das famílias mais perigosas e violentas de todos os tempos. Os membros estiveram envolvidos em crimes na década de 1870. A família consistia em John Bender, sua esposa Elvira, seu filho John Bender Jr. e sua filha Kate. Eles foram uma das 5 famílias espiritualistas que se estabeleceram em outubro de 1870 no município de Osage, Kansas, Estados Unidos, registrando um terreno e construindo uma pequena pousada no condado de Labette, que fornecia abrigo e comida para os viajantes e seus cavalos. Foi a pousada e a atividade espiritualista que se tornou a base dos crimes de Bender. Kate atraiu clientes para a pousada por meio de anúncios que ela postou pela cidade. Aqueles que desejavam curar ou se comunicar com os espíritos dos mortos vinham à pousada Bender. A pousada tinha uma grande sala dividida por uma cortina. Quando o convidado entrava na sala, era recebido e sentado em uma mesa de tal forma que uma cortina atrás de suas costas escondia um dos homens Bender. Enquanto Kate desviava a atenção do convidado, John e seu filho despachavam o cara. Por meio dessas táticas covardes, os Benders mataram pelo menos 11 pessoas inocentes. Infelizmente, os membros da família não puderam ser pegos. Depois que outro crime foi cometido, eles perceberam que poderiam ser pegos e fugir antes que a justiça os pegasse. O destino da família sangrenta ainda é desconhecido. Os Barker Carpes. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram a famosa canção chamada Ma Baker, de Bonnie M. Mas você sabe do que se trata? É sobre Ma Barker, Arizona Donnie Barker, a mãe de vários irmãos criminosos da chamada gangue Barker Carpes. A gangue tinha grande notoriedade nos Estados Unidos no início dos anos 30. Em 1915, quando a família se mudou para Tulsa, Oklahoma, os jovens Barkers embarcaram na vida do crime. Com o tempo, eles formaram uma gangue fundada por Fred Barker e Alvin Carpes. Eles roubaram bancos, correios e postos de gasolina. Eles cometeram seus principais crimes entre 1931 e 1935. Acredita-se que Ma Barker tenha sido o cérebro por trás da gangue e uma criminosa violenta que regulamentou todas as ações de seus filhos. Mas muitos estudiosos discordam, levantando sérias dúvidas sobre seu real papel na gangue. De qualquer forma, a gangue Barker Carpes fazia muito barulho na época, e por vários anos a família Barker foi considerada uma das mais perigosas dos Estados Unidos. Por fim, uma das famílias mais famosas do mundo, que ao mesmo tempo é considerada a mais perigosa do planeta. Estou falando sobre a família Rothschild. A história da dinastia europeia dos banqueiros remonta ao final do século XVIII. Em 1816, o imperador Francisco II da Áustria concedeu aos Rothschilds o título de barões. Os Rothschilds começaram a pertencer à alta sociedade da nobreza austríaca. Além disso, o ramo britânico da dinastia foi aceito na corte da Rainha Vitória. Acredita-se que desde o século XIX, os Rothschilds tenham a maior fortuna do mundo. A soma exata da família é desconhecida. Alguns especialistas acreditam que é estimada em 300, 400 ou 500 bilhões de dólares, enquanto outros estão certos de que os Rothschilds possuem a maior parte dos recursos e dinheiro do mundo e que sua fortuna total pode ser estimada em 500 trilhões de dólares. Mas por que eles são uma família perigosa? Muitas pessoas acreditam que a razão é por causa de sua riqueza gigantesca. Com uma fortuna virtualmente infinita, os Rothschild têm um poder incrível. De acordo com muitos teóricos, são eles que dirigem estados e empresas multinacionais, iniciam guerras, organizam e financiam revoluções e assim por diante. Se isso for verdade, então a família tem milhões de vidas arruinadas em sua consciência, e é por isso que eles podem ser chamados de a família mais perigosa do planeta. Quem disse que só os homens podem ser perigosos? Muitas mulheres podem deixar os caras literalmente no chinelo a esse respeito. Afinal, entre o suposto sexo frágil, você pode encontrar uma baronesa brutal das drogas que seria temida pelo próprio Pablo Escobar. E você também vai conhecer a garota que pegou 893 anos de prisão. A seguir nesse episódio eu vou falar sobre as garotas mais perigosas do mundo, que é melhor você não se meter. Você se lembra de Vito Corleone? Sim, aquele mesmo padrinho do filme Poderoso Chefão, interpretado por Marlon Brando. Depois que o livro e o filme saíram, todo mundo sabia que a máfia tinha padrinhos. Mas você sabia que ela também tinha madrinhas? A mais famosa e perigosa de todas foi Maria Licciardi.
conhecida como La Madrina ou Madrinha da Camorra Napolitana. Ela governou o clã Litiar de Camorra, que se estabeleceu ao norte de Nápoles. Maria trabalhou com a máfia, envolvida em extorsão, além de ganhar dinheiro sujo com fraudes e leilões ilegais. Ela ficou famosa através do tráfico de pessoas. Dirigindo um clã, a Madrinha introduziu uma nova fonte de renda. Membros de sua gangue compravam pessoas da máfia albanesa ao preço de $2.000. A eles foram prometidos empregos em outro país que aceitaram de bom grado, na esperança de se livrar da pobreza que os cercava em sua terra natal. Quando chegaram a Nápoles, viram-se em verdadeira escravidão, onde foram forçados a fazer as coisas mais hediondas. Todos os que se recusaram ou falharam em seus deveres foram eliminados. Ricciardi já havia cumprido uma pena por seus crimes, e agora enfrenta outra. A madrinha foi presa novamente há alguns meses. Juana Barraza. Olhando algumas fotos de Juana Barraza, é difícil acreditar que essa doce senhora seja uma das pessoas mais perigosas e assustadoras do mundo. É difícil acreditar que essa mexicana entrou para a história como uma das serial killers mais brutais do planeta. Como costuma acontecer, tudo começou com uma infância difícil. A mãe de Juana era alcoólatra e certa vez trocou a filha por 3 garrafas de cerveja, dando-a a um estranho. Esse homem acabou por ser um abusador que constantemente maltratava Juana. Conseguindo escapar do cativeiro, a mexicana decidiu descontar sua raiva na sociedade. E escolheu mulheres idosas como suas vítimas. Aparentemente porque as via como sua mãe cruel. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, Juana cometeu muitos crimes e em 2006 foi presa. O tribunal a acusou de 11 assassinatos, embora se acredite que cerca de 50 pessoas tenham sido vítimas de Juana. No fim, a brutal mexicana foi condenada a 759 anos de prisão. Pablo Escobar, El Chapo, Amado Fuentes, quase todo mundo conhece esses famosos traficantes. Mas e as mulheres traficantes? Elas existem, e Melissa Calderón é um exemplo perfeito. A aparência atraente confunde a mente. De relance, você não pode dizer que Melissa não era, em muitos aspectos, melhor que o próprio Pablo. Calderón começou sua carreira criminosa em 2005, trabalhando para o cartel da Masso, afiliado ao cartel de Sinaloa, onde El Chapo era o chefe. Melissa foi distinguida por seu caráter forte e propensão inata para a crueldade. Com essas qualidades, ela rapidamente ascendeu na hierarquia do cartel de drogas. Melissa, apelidada de La China, era particularmente cruel com suas vítimas, e assim mantinha estados inteiros do México com medo. La China não estava disposta a se submeter a ninguém e travou guerra contra aqueles que se opunham a ela. Ela era paranoica e eliminou qualquer um que pudesse entregá-la às autoridades. Melissa gostava de causar estragos. Ela acabou indo tão longe mesmo para os padrões de uma criminosa, que Melissa foi entregue à polícia pelo próprio namorado. Latina conseguiu ainda mais do que sua conterrânea, que não gostava de mulheres mais velhas. E o tribunal acabou condenando ela a 893 anos de prisão. Poucos criminosos escapam disso. A maioria acaba na prisão mais cedo ou mais tarde. Enquanto em alguns presídios os presos cumprem suas penas tranquilamente, em outros acontecem coisas terríveis e malucas. A seguir você vai descobrir em quais presídios os presos não podem dormir, em qual prisão houve uma rebelião incrível na década de 90, e quais presídios os presos não têm direitos nem garantias de segurança. Prisão Central de Bangkok. Se alguém perguntasse como se chama a prisão central de Bangkok, você responderia Bangkok Hilton. Isso certamente faria você acreditar que é uma prisão relativamente boa, com condições justas e tratamento decente para os prisioneiros. Mas você estaria errado. A prisão é conhecida pelo tratamento horrível aos prisioneiros, que são mantidos em celas muito pequenas. E a sentença é anunciada 2 horas antes de ser executada. Além disso, até 2013, todos os presos foram colocados em correntes que foram presas às suas pernas com anéis de metal durante os primeiros 3 meses. Guantánamo. Welcome to Guantanamo Bay. You boys like to spoon? Não. Na América do Norte, a palavra Guantánamo é quase um nome comum. E muitas pessoas ficam com medo de ir para essa prisão, que há muito tempo é considerada uma das mais rígidas, cruéis e horríveis de todo o mundo. A própria prisão é um campo para os acusados pelas autoridades dos Estados Unidos de vários crimes. Está localizada em uma base naval americana alugada indefinidamente na Baía de Guantánamo, em Cuba. Torturas, tratamento desumano, falta de direitos e muito mais. Os prisioneiros enfrentam de tudo. Um deles, um jornalista sudanês chamado Sami Al-Haj, que esteve preso em Guantánamo de 2002 a 2008, disse que nunca tinha sido julgado durante sua detenção. De acordo com Sami, ele foi brutalmente torturado, espancado, caçado por cães e mantido em uma gaiola em um hangar frio.
Além disso, Sammy não tinha permissão para dormir ou receber tratamento médico. Felizmente, o jornalista saiu da prisão, embora muitos presos não sobrevivam a tais condições e morram em Guantánamo. Rikers Island. Rikers Island, localizada no estado de Nova York, é uma das instalações correcionais mais famosas do mundo ainda em uso. A prisão é a maior colônia penal do mundo, custando aos contribuintes americanos 860 milhões de dólares por ano. Por causa de sua atmosfera, a prisão é frequentemente usada como locação para vários programas de TV e filmes filmados na cidade de Nova York. No entanto, essa atmosfera não é para quem tem um coração fraco. Por quê? Porque a história e o legado da prisão são marcados por um comportamento desumano que emanou e continua a emanar tanto dos guardas quanto dos próprios presidiários. Há alguns anos ela foi classificada como uma das piores cadeias americanas. Todas as atrocidades aconteceram lá, com a conivência da polícia local e do governo de Nova York. Posteriormente, medidas restritivas foram impostas para reduzir a agressão de presidiários e funcionários. O número de agressões e outros crimes graves na prisão caiu de 1.000 para 70 episódios por ano. Assim, os presos tiveram uma chance melhor de sobreviver às condições adversas. O que mais te impressionou nesse episódio? Diz pra mim nos comentários. E se o vídeo for interessante para você, clique em gostei e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir.